Bom dia. Eu com os meus alunos, muitas vezes nós discutimos, acerca da possibilidade de uma boa publicação ou algumas boas publicações na dissertação e na tese deles. A gente discute muito a necessidade, para ter uma boa publicação, de abordar no trabalho, né, uma questão de relevância, que tem uma relevância pelo menos nacional do Brasil, visando uma publicação numa boa revista nacional, ou um assunto de relevância internacional para ter uma boa publicação internacional. Eu já coloquei aqui um vídeo, em que eu falo justamente que a redação de um artigo internacional, para você fazer um artigo internacional, conseguir emplacá-lo numa boa revista internacional, começa com você selecionando uma questão, para a tua pesquisa que seja uma questão de interesse internacional. Isso é um fato, as revistas científicas de ponta internacionais não estão muito interessadas em publicar assuntos, que são de interesse só aqui do Brasil ou de uma região do Brasil, e aí vai ser muito difícil, por melhor conduzida que seja a pesquisa, que você tenha espaço nessas revistas para publicar os seus resultados. Mas o que seria, uma questão de interesse internacional? É uma outra questão que põe logo em seguida os meus alunos para mim. Alguns, vamos entender uma coisa, A geomorfologia, as ciências, de um modo geral, elas podem ser entendidas como de três tipos. Você tem aquelas de verificação, que são só duas, matemática e lógica. Você tem as nomotéticas, que tentam entender leis da natureza, leis de funcionamento geral do tema que elas trabalham. E vocês têm as ideográficas, o melhor exemplo de ideográfica é a história, A história, quem estuda a Revolução Francesa está estudando a Revolução Francesa pela Revolução Francesa. Não tem a mínima pretensão de achar que vai encontrar ali leis gerais de revolução, que todas as revoluções vão funcionar da mesma maneira e que vai estabelecer regras gerais de funcionamento das revoluções. Pode até achar determinados padrões que se repetem, mas não é esse o objetivo. Você estuda a Revolução Francesa pela Revolução Francesa, E então isso é um fator importante na geomorfologia. Por quê? Porque a geomorfologia ela tem duas vertentes. Uma é a morfodinâmica, outra é a morfogênese. A gente pode olhar a geomorfologia por esses dois lados. A morfodinâmica tenta entender processos, como os processos ocorrem. Então você tenta estabelecer leis gerais de funcionamento dos processos geomorfológicos. Já a morfogênese, você tenta entender como uma região, como foi a história natural daquela região, como se formou a Serra do Cipó, o quadrilátero ferrífero, a Chapada Diamantina ou qualquer outra região na morfogênese. Então, é interessante, olha só, a geomorfologia ela tem uma vertente nomotética e tem uma vertente ideográfica. E isso vai gerar uma questão que vai afetar sim a publicação internacional. Por quê? Porque se eu for trabalhar questões ideográficas, gente, eu acho super legal, eu adoro estudar morfogênese, mas eu tenho que saber que eu vou ter uma maior dificuldade de publicação internacional. Por quê? Imagina que eu estou estudando a morfogênese, sei lá, do segundo Planalto Paranaense. Será que algum chinês lá, imagina, vai ter interesse de ler, algum americano, algum inglês, como foi formado o Planalto Paranaense? A não ser que eu ressalte que lá há algo interessante que se repete no mundo inteiro, que eles podem ver nas regiões deles, essas pessoas não vão ter interesse em ler. Da mesma maneira que eu pego a Geomorphology, vou procurar artigos ali, o Earth Surface ou qualquer outra revista internacional, eu vejo a evolução do planalto iraniano de não sei o que lá no Irã. Vou ler, a gente não lê. Porque é tanta coisa que está saindo legal, e tanta coisa para ler, e tão pouco tempo para ler essas coisas, que a gente seleciona e vamos procurar o que tem a ver com a nossa tese. Agora imagina que esse planalto é quartzítico. Se o cara, em vez de falar evolução do planalto, não sei o que no Irã, o cara vira e fala evolução de planaltos quartzíticos, baseado num estudo de caso no Irã, espera aí, já começa a me interessar. Então, olha, o título trabalhando a favor. Então, na verdade, se o seu estudo é puramente ideográfico, você vai ter dificuldade de publicação internacional. Lógico, se é geográfico da Serra do Mar, como se formou a Serra do Mar,
aí é uma coisa muito grande, um escapamento de margem passiva dos mais importantes do mundo, talvez tenha uma relevância maior internacional. Se for um assunto mais restrito, não vai ter. Se for bem restrito, não vai ter interesse nem nacional. Agora, quando a gente trabalha com morfodinâmica, com processos, explicando como processos naturais ocorrem, a chance de publicação internacional é muito maior, porque esses processos, né, se a gente está vendo leis gerais de funcionamento dos processos geomorfológicos, essas leis que nós estamos descobrindo, ou pelo menos explicando melhor como funcionam, elas ocorrem também no mundo inteiro, no México, no Marrocos, na Itália, Alemanha, etc., né? Ou pelo menos em países tropicais, enfim, tem uma universalidade que cria um interesse internacional. Então, é só essa dica. Não falo para abandonar a morfogênese, mas a gente tem que ter ideia de que, para uma publicação internacional, trabalhos de morfodinâmica vão ser mais bem aceitos.